Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã gloriosa que Deus preparou para nós, no início do ano, uma palavra do céu para os nossos corações, é uma bênção de Deus para cada um de nós. E hoje nós vamos adentrar no primeiro dos provérbios, Provérbios capítulo 1. O nosso tema hoje é o princípio da sabedoria. Você compreende o valor da sabedoria? Você tem valorizado a sabedoria? Você entende o que é realmente a sabedoria e o valor que ela deve ter na nossa vida diária, no nosso coração? Então, é sobre isso que nós vamos falar. O princípio da sabedoria, baseados no livro do grande rei Salomão, no capítulo 1. Começamos esse estudo sobre provérbios, em conjunto também com o estudo dos salmos, para que possamos aprender chaves espirituais, chaves do reino de Deus, para praticarmos no nosso dia a dia e sermos abençoados, bem-sucedidos, termos sucesso e prosperidade em todas as áreas da nossa vida, para que sejamos abençoados pelo nosso Deus. Amém? Lembre-se, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é ela que nos ilumina, é ela que nos faz sermos iluminados na presença do Senhor. Então vamos começar Provérbios de número 1, versículo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O grande Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra depois de Jesus, é claro, Jesus é a própria personificação de sabedoria. Aqui está um homem que recebeu a sabedoria do alto, o apogeu, o ápice da sabedoria sobre a condição humana. Quem recebeu foi Salomão. E é ele que está nos escrevendo, ditando, para que os seus escritores escrevessem esses lindos trechos de provérbios para nós. São 700 e poucos provérbios para abençoar o nosso coração, a nossa vida. No versículo 2 ele diz: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência. 3 palavrinhas aqui que se interligam entre elas, que elas convergem entre si. Sabedoria, prudência e instrução. Sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. É ver a vida na perspectiva celestial. É ver a vida com os óculos divinos, dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de uma visão correta da realidade, sem fugir da realidade, mas pisando no chão da vida, no chão da realidade, olhando de cima, olhando na perspectiva divina. Essa é a verdadeira sabedoria. Existem 2 tipos de sabedoria. Sabedoria humana, que exalta o homem, infla o ego, exalta a glória humana, que é vã, é por isso daí vem a palavra vanglória, é uma glória vã, porque não tem base, não tem fundamento. O homem é um ser perecível, corruptível, por natureza, então não tem do que se gloriar a não ser no Senhor. E o segundo tipo de sabedoria é a sabedoria do alto, que ela é muito superior à sabedoria dos homens, que tem a sua validade, tem a sua importância, mas a sabedoria do alto, ela glorifica a Deus, ela exalta o Senhor, ela derrama a majestade e grandeza do Criador do universo entre os homens. E é dessa sabedoria que aqui o rei Salomão está falando, da sabedoria do alto, da sabedoria de Deus, da própria personificação da sabedoria que vem de Deus, que nós sabemos é a figura, é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Ele também fala de instrução. Instrução é ensinar, é o ensino. O ensino tem o seu valor. A instrução tem o seu valor. Num outro provérbio ele diz: nós devemos ensinar os nossos filhos, instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que ainda quando forem velhos, jamais se desviem do bom caminho de vida eterna, que é o caminho do Senhor. E para se entenderem, ou seja, tanto a sabedoria quanto a instrução tem que promover no coração do homem entendimento. Não adianta nada você saber muito e entender pouco. É necessário entender, compreender, vivenciar, encarnar a palavra no nosso dia a dia. E assim teremos palavras de prudência. Prudência também é uma palavra muito linda, que significa uma pessoa prudente, aquela pessoa sensata, moderada, equilibrada, prudente. Palavras de prudência são necessárias no nosso dia a dia. Versículo 3. Para se receber a instrução do entendimento, justiça,
o juízo e equidade. Olha quantos conceitos importantes nós aprendemos na palavra de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais culto você fica, mais preparado você fica, mais palavras você aprende, mais conceitos importantes você adquire na sua vida. Ou seja, a Bíblia diz que quando recebemos essa sabedoria do alto, quando recebemos instrução, e não há nada melhor do que a Bíblia Sagrada para instruir o homem no caminho de vida eterna, recebemos justiça, juízo e equidade. Justiça são as práticas corretas, éticas no dia a dia. É a aplicação da justiça do reino de Deus no nosso dia a dia. Os valores e princípios contidos na palavra de Deus. O juízo é a capacidade de julgarmos pessoas, circunstâncias, situações, discernirmos todas as coisas, percebemos as realidades e a partir delas podemos emitir ponderações, reflexões, decisões mediante um juízo. E isso faz parte da Bíblia Sagrada. A justiça, que é a aplicação dos princípios do reino de Deus no nosso dia a dia, o juízo, que é a percepção das realidades e a partir delas, com a sabedoria do alto, tomar decisões sábias, e a equidade no sentido também de justiça, de igualdade, de perceber as coisas de maneira correta, justa, honesta, correta. Equidade é isso, é equilíbrio, balanço, moderação. Então, é muito importante. A Bíblia diz que essa palavra de sabedoria, essa instrução de entendimento, ela pode dar a pessoa simples, prudência. Ela pode dar prudência, por mais que a pessoa às vezes não tenha um curso de faculdade, mestrado, doutorado, pós-graduação, uma graduação. A palavra de Deus, ela nos dá sabedoria verdadeira, sabedoria prática, sabedoria que nós podemos utilizar no dia a dia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela dá aos simples prudência, capacidade de discernir as coisas, de perceber as realidades e a partir de então tomar decisões corretas. Os moços adquirirão conhecimento e discernimento. Então, por mais que você seja jovem, você pode adquirir conhecimento através da palavra. Você pode adquirir discernimento, discernir, separar. Aquilo é do homem, aquilo é do diabo, aquilo vem de Deus, isso é correto, isso está errado, isso é santo, isso é profano, isso é justo, isso é injusto, isso é bom, isso é mal. Como é que a gente tem esse filtro, essa capacidade de percebermos, de discernirmos as coisas com conhecimento? É através das palavras de sabedoria da palavra de Deus. Versículo 5 diz: o sábio ouvirá e crescerá. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Nós precisamos disso, de conselhos sábios. E não existe livro melhor na Bíblia para adquirir sabedoria prática do dia a dia do que o livro de Provérbios. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Se queremos ser sábios, temos de nos cercar de pessoas ainda mais sábias que nós, ainda mais prudentes que nós. O sábio é aquele que ouve a palavra de sabedoria, ouve, coloca dentro do coração, aplica na sua vida e assim cresce em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Entende aquilo que ele está fazendo, porque tem adquirido a sabedoria como um bem precioso, como um tesouro, da parte de Deus. E ele aprende a discernir quem é sábio conselheiro e quem tem conselhos vãos, conselhos equivocados, errados, ele não escuta, mas conselhos sábios, prudentes, honestos, corretos, do ponto de vista da palavra de Deus, ele segue. Versículo 6, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Então é muito interessante, Nós precisamos entender esses provérbios, precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que possamos compreendê-lo,
entendê-lo de forma correta, interpretá-lo de forma correta, para que possamos aplicar no nosso dia a dia. Interpretação bíblica, exegese, que é a capacidade, a hermenêutica bíblica, que é a capacidade de interpretarmos corretamente o texto bíblico no seu conceito ali, né, no seu contexto original, para aqueles que foram ouvintes naquela época, e podemos aplicar esses princípios trazendo para os dias atuais, para as nossas realidades, para o nosso dia a dia. Mas precisamos interpretar corretamente. Muita gente usa a Bíblia de forma equivocada, de forma errada, com interpretações equivocadas, porque não usa a exegese bíblica e muito menos a hermenêutica bíblica, que é a capacidade de interpretar o texto bíblico de maneira correta. Precisamos ouvir as palavras dos sábios, as suas proposições, ou seja, as suas teses, aquilo que eles estão afirmando, aquilo que Salomão aqui no caso está afirmando para nós. Pensarmos sobre isso, meditarmos nisso, interpretarmos corretamente isso e ouvirmos com o coração aberto. E para fechar, ele diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então não seja louco, não seja desvairado, né? Do desvaneio, a doideira de não ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente hoje que está na loucura de não ouvir a palavra de Deus, de desprezar a palavra de Deus. Nós vivemos numa geração, né, humana, que tem desprezado, colocado de lado a palavra de Deus, tirado a palavra de Deus das instituições, tirado a palavra de Deus dos meios seculares e muito mais nos seus corações, nos seus lares, nas suas famílias. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E não existe meio melhor de instrução e de sabedoria do que a palavra de Deus. É ela que nos gera o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é apartar-se do mal. Só através do temor do Senhor, que é o medo de pecar, compreender as consequências nefastas, trágicas, terríveis, que é o pecado, a quebra da lei de Deus. Porque quem quebra a lei de Deus se quebra. Quem compreende isso faz de tudo para não pecar. Vive uma vida séria, reverente, honrosa com Deus, porque o temor do Senhor, esse medo de ferir a Deus, ferir a sua palavra e se arrebentar, é o princípio do conhecimento. Então, não adianta você conhecer muitas coisas desse mundo, ler dezenas e milhares de livros, se você não temer a Deus, o verdadeiro conhecimento da vida, das coisas práticas da vida, não fazem parte do seu dia a dia. Você ainda não conhece o Senhor. E eu quero terminar com João 17, versículo 3. A Bíblia diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus, a quem Tu enviaste. Então, verdadeiro conhecimento é conhecer a Deus, o Deus da Bíblia, e conhecer seu Filho, Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida, para nos perdoar de todos os pecados. Então reconheça que você é um pecador, eu sou. Todo ser humano pecou contra Deus, está longe de Deus e sem Jesus está perdido, está num caminho de condenação eterna. Mas quando conhecemos a Deus e a seu Filho Jesus, a quem Ele enviou para morrer na cruz no nosso lugar, adquirimos a verdadeira sabedoria. A personificação da sabedoria vem habitar no nosso coração através da presença do Espírito Santo. E aí sim, conseguimos viver uma vida de fé, de obediência, de temor do Senhor, vivendo uma vida que Deus planejou para nós. Amém? Que o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor, habite ricamente no seu coração, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Que você tenha um dia abençoado, um ano de sucesso, de bênção, de prosperidade. Aqui debaixo dá um joinha, siga o nosso canal, não esquece de apertar no sininho para receber as nossas recomendações. E não só isso, querido, siga-nos nas redes sociais, e aqui debaixo nas redes sociais tem todas as informações para que você conheça o nosso trabalho, a nossa igreja, aquilo que Deus está fazendo, e também possa, se Deus tocar no seu coração, ser um cooperador fiel dessa obra linda de propagação do Evangelho e de pregação da Palavra de Deus. Venha estar conosco, venha se engajar conosco nessa obra linda. Jesus é o Senhor e Salvador, Jesus é a resposta para aquilo que você está precisando. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém.